Estantes são sempre úteis, não são? E aqui eu quero falar do Christopher Nolan, de todos os seus filmes, fazer um ranking deles, mas também, veja, não só um por um, mas também colocar em estantes, tá? Do melhor até lá abaixo, né? Então, algumas categorias que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que servem para quem quer conhecer o Nolan como um todo, mas também para quem conhece e quer pensar no que ele fez na sua carreira como um todo, tá? Então, vamos lá. E não, eu não tô mentindo, tá? Oppenheimer realmente, pra mim, é de longe o pior filme do Nolan. Eu vou mostrar o porquê, tá? Como eu falei, eu vou colocar aqui em instantes, em classificações, cada um dos filmes como um todo, né? Vou explicar por que são esses instantes em cada uma deles, mas já começo de longe deixando bem claro isso sim. Oppenheimer é o pior filme do Nolan e por quê? Primeiro, eu já fiz o vídeo do Oppenheimer aqui falando que ele começou a ideia do Nolan de uma queda, talvez o woke, progressista que seja, como você falou na Odisseia dele, tinha essa polêmica como um todo, né? Já falei então do Oppenheimer por que é um filme tão ruim e complicado, e o ponto central é, você pode ver, o filme tem 3 horas, primeiro que tecnicamente ele é muito problemático, o roteiro em si é bastante confuso, ou então a edição também, o filme é muito grosso, pesado, o preto e branco, então eu diria assim, o ponto, além disso, tem a ideia do IMAX, que é bem feito, etc., mas a mensagem, como quem vê o filme não gosta tanto, eu diria, né? Ou, de novo, a mensagem da história, por exemplo. Ah, o Oppenheimer é um tadinho, ele era um gênio científico. O problema central da história é essa, né? É que se fecha apenas na parte científica, material, de modo que, sinceramente, não é tão bom. O filme é uma tragédia, mas na verdade é uma tragédia com algo que não importa tanto, que é a perseguição política nesse mundo, né? Não há, na verdade, ali aquela história de uma visão de mundo transcendente, por exemplo. Muito pelo contrário. O Oppenheimer em si é um gênio e o mundo tá a questão material, as armas atômicas, por exemplo, né? Mas é fechado tanto nesse ponto que eu diria que de longe o pior dele. Agora, a segunda categoria que eu dizia de melhor, do pior para cima, a segunda que eu diria que eu vou colocar Tenet e Amnésia. Por quê? Porque são filmes do Nolan que são grandes realizações cinematográficas, né, por exemplo. Ou seja, que o filme que usa bem o cinema como um todo, tem lá o IMAX, tem as trilhas sonoras, que seja, ou então o roteiro, se pode ter alguma coisa interessante, mas em si não consegue realizar o potencial que o Nolan tem como um todo, né? Então, por exemplo, Amnésia, também fiz um vídeo no canal desse filme, vou colocar aqui talvez um card na tela, ou então no Nolan com essa playlist do Nolan que eu tenho no canal aqui. E Amnésia, ele está começando ali no ano 2000 a ter esse storytelling, que é parecido com Oppenheimer depois, inclusive, né? Que é o preto e branco e o colorido em paralelo, andando, né? Mas é uma forma ainda que não está no ápice do Nolan, por assim dizer, né? Então a mensagem do filme, a realidade subjetiva do Leonard, por exemplo, é interessante, você vai ver do filme, você vai gostar do filme, tá? Não é como Oppenheimer, que é um filme pesado, não. Aqui você vai ver, vai gostar, é um filme de mistério, interessante, mas a mensagem final que seja também é um pouquinho mais rasa, né? O final é muito fechado em si, só do Leonard, que está ali contando o mistério, tentando achar quem supostamente matou a esposa dele ou não. Mas em si, ainda acho que falta muita coisa ali do final do filme, por exemplo, a trilha sonora. Né? Já Tenet é o contrário, ele é muito pesado tecnicamente, né? Orçamento gigantesco, a trilha, mais ou menos, eu até gosto da trilha do Göransson, mas o filme de fato é muito confuso. E aqui não é confuso, talvez, como mesmo Oppenheimer ou Amnésia, que por isso você vai gostando depois aqui, não, tem que ser confuso e ninguém consegue entender quase nada, né? Eu analisei também esse filme aqui no meu canal, expliquei, dá pra entender de fato o filme, só que pra quem já conheço o Nolan há muito tempo, eu já conhecia, comecei a estudar, eu gosto do filme particularmente, mas tem que reconhecer que ele escrevendo sozinho o roteiro é muito pior, sinceramente, né? Então é muita megalomania para pouca história, por isso dizer. Tem uma mensagem que é legal, mas o filme como um todo, você vai saindo do filme, né? Ele é muito confuso. Então eu diria que depois, de momento, ele colocaria Oppenheimer, Amnésia, Tenet, e eu vou outra prateleira que eu colocaria aqui, outra estante mais acima, que eu colocaria 3 filmes: Batman Begins, Insônia, de 2002, e o último filme do Batman, a trilogia Cavaleiro das Trevas, Ressurge. Vamos lá, por quê? Para mim, começa com Batman Begins, porque eu já acho que uma realização cinematográfica bem interessante, né? Talvez o Nolan começando essa ideia do herói realista, com um tanque do exército, que seja aparecendo ali como Batmóvel. Tem coisas muito boas no filme como um todo. Tem coisas filmes que eu já gosto bastante, tá? Batman Begins então, tem um bom começo da história, mas ainda é um filme assim, ok. Assim como, por exemplo, eu diria Insônia. Você talvez conheça esse filme um pouquinho menos. É um filme de um noir invertido, como eu falei aqui no meu canal, né? É um filme que é pouco escuro, né? 24 horas por dia tem luz no Alasca. É uma boa história que eu gosto bastante também, que tem uma mensagem bem interessante, mas também não tá com aquele Nolan, tá chegando em Hollywood, né? Tá começando a fazer filme do estúdio da Warner Brothers. É um mistério policial que eu gosto bastante, vai gostar do filme também como um todo. Mas o final também é muito fechado em si mesmo, não é aquela coisa do Nolan que tem um final dúbio, muito pelo contrário. O roteiro não era só dele também, ele mexeu pouco no roteiro, né? Mas também eu gosto do filme. E o último filme do Batman, o Ressurge,
Ele é bom, tem um belo arco do Bruce Wayne, fecha bem a trilogia, a questão do Bane, mostra como é a revolução marxista, no caso do Bane, como um todo o proletariado elevado, aquela anarquia da revolução que é um desastre, a parte anti-ambientalista, né, que é uma falsificação da mensagem ambientalista, no caso, mostrando que por trás da mensagem ambientalista tem uma mensagem revolucionária, de pessoas que vão instrumentalizar a questão ambiental para uma mensagem política como um todo, né? Então tem boas mensagens do filme, mas como o filme como um todo é bom, é legal, mas não é aquele ápice, por assim dizer, tão bom, né? O Bruce Wayne tem um bom arco, mas a parte final da história como um todo, eu diria que falta alguma coisa, mesmo em Gotham City de outros personagens como um todo, né? Agora, o final eu gosto bastante. A montagem aqui é o contrário, o Nolan fecha muito bem o filme, eu diria que a montagem do filme é sensacional no final, do editor lá, que é o Lee Smith. Eu gostava bastante também do Nolan. Agora sim, outra categoria que eu deixaria à parte de filmes aqui, colocaria uma prateleira acima, eu diria que é o Grande Truque, também falei aqui no canal, que é bom como um todo também, mas ainda assim é melhor do que os outros, diria, até que eu citei, porque ele colocou aqui um pouquinho acima, porque ele é dúbio, essa mensagem, a ideia de identidade, que o Nolan fala muito forte nesse filme também, o truque de mágica e muitas camadas, né? Paralelo com o cinema, na ideia do truque de mágica, o diretor do cinema como mágico também, que o Nolan depois vai usar muito, a própria Odisseia do Nolan tem um pouquinho disso, né? Esse truque de mágica que é dúbio o filme como um todo, né? Então é um filme de suspense entre mágicos na Inglaterra britânica do século XIX, mas além disso tem mensagem que, para quem vai ver e depois rever o filme, ele é diferente, né? Pela mensagem do filme final, tem um plot twist no final que é bem interessante, então tá aí o Grande Truque, vai ter recomendação, tá? E esse eu colocaria a prateleira acima ainda também do Grande Truque, eu colocaria dois filmes, na verdade, que eu gosto bastante, incluindo, inclusive, já a Odisseia e Interestelar. Por quê? São dois filmes do Nolan que tem toda a questão que a gente falou aqui, de várias camadas, tem um simbolismo, uma mensagem sensacional dos dois, pode ser bem aplicado, a trilha sonora do Hans Zimmer em Interestelar sensacional, tem muita gente que adora Interestelar como um todo, né? Eu gosto, inclusive, mas ao mesmo tempo eles também refletem Interestelar e Odisseia, a visão do Nolan, que é pós-moderna, que tem uma aplicação simbólica boa, tradicional, como eu falei que muito de Odisseia já também, né? Muitos falaram só do que o filme tem de ruim, e o filme tem coisa ruim, tá? Mas não é só isso, ele tem uma aplicação muito boa, eu gosto, você de Odisseia de real, então eu colocaria aqui Odisseia e Interestelar juntos. Por quê? Porque o Nolan ainda tem uma tentativa de fechar em si mesmo aquela visão um pouco humanista, ou fechar no homem. Então, Interestelar, por exemplo, você pode fazer uma leitura simbólica, que depois eu vou fazer aqui no canal, da coisa boa do ser humano, que está elevando a si mesmo, né, da ciência subserviente à ordem do amor com o pai e sua filha, mas ao mesmo tempo, no final ele tenta lá explicar que aquela parte temporal do cubo, que tem o Cooper ao longo ali, no caso, vendo a sua filha de modo físico, né, o tempo de modo físico, mostrado no Tesseract lá, foi os homens que construíram aquela questão. E a ideia de o homem construir uma coisa para o homem do futuro, apenas, por assim dizer, fecha-se apenas numa visão humanista, né? Cadê Deus? Cadê outros pontos assim? Então, claro, simbolicamente dá para você falar que Deus age pelos homens, então isso salva o filme como um todo, mas ele está muito claro no Nolan ainda, a ciência, então, de novo, subserviente ao amor, que é o contrário de Oppenheimer, como eu falei aqui, não é? Então, o pai pela filha, enquanto Oppenheimer é o contrário, né? É o pai que larga a sua família, trai a mulher e não tem consequência em Oppenheimer. Aqui não, é o contrário. O Cooper, ele quer salvar a sua família, então é um grande herói, por assim dizer, como um todo. E a Odisseia é a mesma coisa. Tem essa visão também do retorno do rei, como a gente falou aqui bem claro, da civilização tradicional, da civilização atual. Uma releitura da Odisseia clássica, por isso que eu também não gosto muito da Odisseia do Nolan, né? É uma releitura. Se você achar que ela não tem nada a ver com Homero, por exemplo, né? Ele poderia ter feito uma releitura nos dias atuais, talvez que seja, por exemplo, né? Mas então ele pega essa mensagem clássica, faz uma releitura boa, mas essa ideia de adaptar com uma mensagem diferente, né? Porque, de novo, não é a mensagem do que Homero escreveu. Isso também eu não gosto bastante. Não gosto tanto, na verdade. Então o filme é bom, excelente, para que você vai gostar bastante, mas a mensagem em si não é o que o Homero quis falar. Então essa adaptação, eu não gosto tanto dessa ideia como um todo, né? Como se adaptar o Batman, por exemplo, e querer mudar a mensagem do Batman. O Batman é um cara dos quadrinhos, tem várias mensagens do Batman como um todo. Tem o Batman Samurai, o Batman Ninja, o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Já a Odisseia não, fundou a civilização ocidental, então é uma coisa muito mais séria, mais relevante. Então mudar o que o Homero quis falar é problemático, mas o filme, como eu falei aqui no vídeo do canal, é muito bom. Então, agora, por fim, os melhores para mim, que eu diria, são três. Inception, A Origem, Cavaleiro das Trevas, claro, também com Coringa, do Heath Ledger, e Dunkirk. E nessa ordem, tá? Primeiro, Inception, é o filme, como eu falei aqui, fiz roteiro já na minha carreira, tá aqui o pin, ganhei quando eu fiz o roteiro sobre o filme, tá até no YouTube aí.
é um filme do Nolan que talvez em sua forma é o mais bem acabado. Tem essa ideia de um grande conceito, né, do sonho, dentro de um sonho, por exemplo. Tem muitas camadas, você pode aplicar para o cinema, por exemplo, né, o Cobb como diretor de cinema, que é o Nolan, quer implantar em você uma ideia na sua cabeça, como um todo. Então o filme é muito bom com esses elementos, mas ao mesmo tempo ele tem a jornada emocional do Cobb, né, assim como o Cooper, por exemplo, que o Cobb quer voltar para sua casa para os seus filhos. Então ainda tem um eixo central ainda familiar muito bom, como um todo. Tem a mensagem dupla no final, que você pode aplicar para vários contextos. Então as pessoas veem o filme e ficam pensando naquele filme depois. A trilha sonora do melhor de todos, talvez eu diria. A time do Hans Zimmer, então, sensacional como um todo, né? Eu gosto bastante, então... Inception tá aí. Cavaleiro das Trevas também, dispensa comentários. Você já viu esse filme do Coringa, né? Como um todo, a gente sabe aqui do Heath Ledger. Como ele tá muito bem no filme, ganhou o Oscar, inclusive, perdeu a vida numa tragédia depois, inclusive, né? E eu diria assim, vou falar muito menos, que você já conhece o filme Cavaleiro das Trevas, redefiniu que de fato era o herói até então, esse herói realista. Hoje em dia eu até olho, acho muito forçado, né? O Batman parece aquele uniforme meio feio, né? Parecendo um bonequinho articulado, aquelas questões, tudo tem que ser útil, né? Até o radar, o olhar, o olho branco tem que ser uma coisa científica, né? Que de novo é o Nolan, né? Como eu falei no vídeo da filosofia do Nolan, que eu coloquei aqui no canal também, vou colocar a card, a playlist aqui na tela. O Nolan gosta da ciência, né? Como foi bem claro em Oppenheimer, onde se perde nessa questão que é a ciência acima de tudo, né? De novo, Oppenheimer, como eu citei aqui, é a ciência acima do amor, acima da família. Aqui é o contrário, a ciência serve ainda o Batman como um herói ou um anti-herói que sacrifica a si mesmo para a sua população, para a comunidade como um todo, né? Ou como foi Duas Caras, que também é bem interessante, sacrificar, ou você morre herói, ou vive bastante para você mesmo, para ver você se tornar um vilão. E tá lá no Duas Caras. Então, um filme genial como um todo. E agora, eu colocaria acima deles ainda um que você talvez nem conheça, que é Dunkirk. Por quê? Porque o Nolan tem a sua fórmula final, tem a montagem muito boa, tem a mensagem complexa, tem várias camadas, também altera o tempo da jornada como um todo, né? Tem a linha temporal de 1 hora, um dia e uma semana, que seja, tudo muito bom. Tem o IMAX, mas ao mesmo tempo é um Nolan um pouco despojado, é um filme menor. Tem a trilha sonora do Hans Zimmer que é boa, mas ao mesmo tempo é aquele Nolan que não quer apenas forçar com a sua marca, por assim dizer. Um Nolan que tem menos diálogos, por exemplo, não é? Então é um filme muito silencioso, com uma história real, pessoal também dele com a sua família, tem uma história que o seu avô se lutou na guerra. Eu talvez se eu não conhecesse esse filme Dunkirk, que eu diria que hoje em dia, revendo, eu gosto muito de Inception, como eu falei aqui, Cavaleiro das Trevas, mas esse eu diria que até é o seu melhor, porque tem a sua fórmula bem aplicada e o filme é muito profundo. Também que eu falei aqui no canal desse filme, recomendo que vocês vejam, inclusive Dunkirk, gosto bastante. E com isso eu diria que é o Nolan no seu máximo, que é o Nolan que usa o IMAX, que usa uma trilha sonora, que usa a parte temporal como um todo, né? Mas também uma mensagem que é bastante profunda, que fala muito para cada um de nós. Sobreviver, mas não sozinho, trazendo esperança, mas também para os outros. Então essa prateleira final, eu diria A Origem, Cavaleiro das Trevas e Dunkirk, é o Nolan para mim em seu ápice, que tem uma parte do cinema que é muito boa, leva as pessoas ao cinema, como eu também falei aqui do Nolan, do IMAX, que não é um cinema TikTok como Netflix, também fez aqui um vídeo sobre isso no canal, vou colocar aqui o card, mas ainda é melhor como um todo, né? Não tem falhas como em Interestelar ou em Odisseia, que estão ali na prateleira abaixo, tem uma mensagem boa, mas ao mesmo tempo ele tem uma tentativa de adaptar, talvez eu diria um pouquinho mal, a Odisseia, do Homero, ou então esse simbolismo que o Nolan queria ser humanista, mas tem uma abertura simbólica que pode ser transcendente, né? Aqui não, aqui o Nolan eu diria até um pouco perfeito, ou na forma muito bem adequada como obra de arte como um todo, né? Como eu falei aqui. Então é isso, se você discordou de mim, coloca nos comentários, né? Quero falar com você sobre o que você achou, se você gosta do Oppenheimer ou não, outros filmes que eu falei em sequência, mas é isso. Tem aqui de novo, falei de todos os filmes que eu falei já no canal, do Dunkirk, de Origem, Interestelar, que seja, tudo aqui tá na playlist do Nolan, vou colocar também aqui no card, nos comentários também. E é isso, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, viu? Valeu!